Com a paz do Senhor Jesus. Grita assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Agindo Deus, todos dando glória, 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 glória a Deus. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento glorioso de oração, meu Pai, ó Jesus querido, nesta noite maravilhosa de domingo, meu Pai, que estamos, ó Pai, na Tua santa presença, meu Pai, com os nossos corações que se voltam a Ti, ó Deus, para pedir, ó Deus, o perdão de nossos pecados, para pedir, ó Deus, o perdão de nossas transgressões, do corpo, da alma e do espírito, ó Deus. Venha falar conosco através da Sua palavra, meu Deus, com nós aqui nesta noite, com todos os ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, Senhor. Estamos nesse culto, meu Pai maravilhoso, meu Pai, para transmitir as Tuas bênçãos, os Teus milagres, através da Sua palavra, testificando a verdade de Deus nas Suas Escrituras, Senhor. Repreende todas as forças do mal, repreende os demônios que causam comichão nos ouvidos, ó Pai, para que as pessoas, ó Deus, não venham entender a Tua palavra. Jesus dizia nesta noite a cada irmão, irmã e ouvinte de todo o Brasil e toda a terra, Senhor, continua, Senhor, a abençoar, a livrar todos os meus irmãos, as minhas irmãs, na graça e na unção de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, no livro 1 Reis, capítulo 1, a profecia de Elias. Glórias a Deus. Primeira Reis, queridos irmãos e irmãs que ouvem de toda a terra, pega a santa palavra de Deus aí também, no livro de 1 Reis, capítulo 17, glória a Deus, a transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, para toda a terra, no som de áudio, louvado seja Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ver, é a idolatria moderna dos dias atuais, televisão. Ouço o que o Espírito diz às igrejas. Bem-aventurados que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia, porque e as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve, porque muitos querem expor o seu conhecimento, os dons, e fazer do meio de comunicação lícito que nós temos para pregar a palavra e os púlpitos para expor a sua sabedoria, para ganhar aplauso dos homens. E isso não é de Deus. E o espírito maligno tem usado muitos para querer receber aplauso, e o nome de Deus não tem sido glorificado, e Deus não tem recebido essas adorações. Muitos honram a Deus só de lábios, mas o coração está longe do Senhor. Deus opera onde está a humildade. E a gente tem que ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Quando Deus usa os seus servos para trazer as mensagens de Deus, que isso não é do agrado de Deus, essas filmagens na igreja, como se fosse transmissão de televisão, o Baal, o Moloque do século 21, isso não aceita. Porque não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele ouve, ele é humilde. Quando ouve uma doutrina de Jesus, ele não sente comichão nos ouvidos, ele chora na presença de Deus, sente os seus pecados e sente a purificação do sangue de Jesus Cristo, te purificando, te limpando de seus pecados.
Mas quem é soberbo delira acerca de questões de contenda de palavras, aonde nasce blasfêmias, ruins, suspeitas e inveja. E a Bíblia diz: não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade é Cristo com Belial? Sociedade é a luz com as trevas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: se afaste. A igreja de Deus, na humildade, na pregação simples da palavra de Deus, e o povo só de ouvir nas programações pelo rádio a bênção de Deus, enquanto os falsos profetas se esbanjando na televisão, eram tudo estacionado, ministério parado, mas a igreja na simplicidade, só no som de aula. Nosso irmão saudoso missionário fazia aqueles cultos nos estádios, na sede mundial, o povo só de ouvir a palavra de Deus, lá no canto já eram curados, paralítico levantado. Nunca precisou de estar pondo filmagem nenhuma, porque tinha unção. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é na simplicidade que Deus opera. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Só que muitos não entendem que a maioria vive na apostasia, no pecado, na exaltação, e não entende essas palavras simples que Deus fala conosco. As pessoas só de entrar na igreja já eram curadas, já vomitavam caroço, pessoas eram libertas, aceitavam Jesus. Pessoas que não tinham condição de ir lá, mas só de ouvir o programa Voz da Libertação do rádio, já eram curados. Aquelas orações que transmitia ao vivo, no som de áudio, quando o missionário pregava, transmitia para outros países, homem sem língua falava, homem sem ouvido escutava, morto ressuscitava, vir a palavra de Deus. A fé é um firme fundamento das coisas que se aprova, que não se vê. Jesus diz: bem-aventurados que não viram, mas de ouvir, crerão. Deus. Então está aí explicado porque que eu não uso filmagem. Ah, irmão, se não usa filmagem, está aí dentro da palavra de Deus. Quem quiser participar aqui do culto, é assim. Se não quiser, amém, é você e Deus. No dia do juízo final você vai saber. Mas é melhor agora, saber agora, no trono da graça. Amém? Que diz assim, 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita, um dos moradores, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia no ribeiro. Sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Então vem a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ela chamou, ele disse, e ele a chamou, e disse-lhe: traz-me e peço-te numa vasilha um pouco de água, para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele chamou e disse-lhe: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém,
ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 covados, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze para mim, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele fará pelo ministério de Elias. Grita: meu Deus, meu Pai, fala ao meu coração, Senhor, o que eu preciso ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Fala conosco agora o que nós precisamos ouvir, meu Pai. Amém. Podem se assentar, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eis aí a palavra de Deus. Para que os irmãos entendam essa palavra, para que o Espírito Santo venha trazer a revelação através da aplicação dessa mensagem, eu quero explicar para os irmãos o conteúdo histórico dessa mensagem, a situação que se agravou em Israel, de crise financeira, crise pessoal, um declínio moral. Samaria, Reino do Norte, Israel. Com a morte de Salomão, no período de alguns anos de monarquia, de 40 anos de Davi, Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão, durante esses 120 anos de monarquia, com a morte de Salomão, o reino veio se dividir. Então as 10 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel veio a se dividir. E as 10 tribos de Israel seguiu a religião, a política cismática de Jeroboão I. E nesse reino, durante todo esse reino de Samaria, de 8 dinastias de reis diferentes, e de 19 reis, nenhum rei fez o que era bom diante dos olhos de Deus. E o que acontece? Como se não bastasse, Acabe, um desses reis, em provocar a ira de Deus, com sua rebeldia, com seu orgulho, com a sua prepotência, com a sua avareza, com a sua inveja. Como se não bastasse provocar a ira de Deus acerca desses pecados, se casou com Jezabel, uma mulher fenícia, filha do rei Etibaal, que compreende parecido com Baal. Era uma sacerdotisa de Baal, uma mulher fenícia, uma feiticeira, uma mulher mandona, e Acabe não se passava de um paspalhão de rei.
E essa mulher usada pelo diabo trouxe o paganismo, junto com ela trouxe todos os seus falsos profetas. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Amon. A força. Aqueles que não adorassem Baal eram mortos. Crianças eram sacrificadas para Moloque. E o que acontece? Acabe levanta postes ídolos e começa a cultuar a Baal. E para que vocês entendam um pouco como que era essa adoração a Baal, meus irmãos e minhas irmãs, eram orgias sexuais. Eles praticavam relações sexuais debaixo da estátua de Baal. As profetisas de Azera praticava todas essas orgias, e até os filhos que eram gerados eram sacrificados a Moloque. Os filhos do povo de Israel também eram sacrificados a Moloque. E a apostasia chegou a um tal ponto que o povo começou a ser enganado, persuadido, começou a acostumar a essa adoração pagã, dizendo que ia receber bênçãos e prosperidades. O culto não era mais voltado para o Deus de Israel, quando revelou para Davi o templo e para Salomão, que veio também a se apostatar e se rebeliar. A graça de Deus já não estava mais no templo de Deus. Começou a ruindade, o morticínio. E durante esse declínio nacional, declínio eclesiástico, moral, Deus não levantou um partido, Deus não levantou uma denominação, Deus levantou um homem, um profeta de Deus, que não seguiu sua carreira solo. Por que não conseguiu solo? Porque existia 7.000 que não se curvaram a Baal. Tinha os remanescentes que em meio às tribulações, em meio às lutas, perseguições, mesmo sendo mortos, eles não se curvaram, porque eles tinham certeza e convicção do Deus que eles serviam, que tirou eles da garra do Egito. E se Deus tirou eles da profanação da garra do Egito, jamais eles iam fazer o que era errado, porque eles conheciam um Deus que era de amor, mas também conhecem um Deus que é de ira. Porque Deus, quando restabeleceu a sua doutrina, disse: ó Israel, quando deu a Torá a Moisés, o Pentateuco, a doutrina do céu para o povo, ele disse que se me adorar serão próximos, mas se curvar outros deuses, morrerá, e todas as maldições virão sobre vós. Se oferecer seus filhos a Moloque, serão destruídos. Porque vós, Israel, eu elegi vocês, um povo separado das nações pagãs. E esses 7.000 lembra dessas palavras, como diz em Hebreu: lembrai da palavra dos vossos líderes, quais ensinaram a palavra de Deus, observando bem a vossa fé, imitai-vos em toda maneira de viver, porque eu sou mesmo ontem, hoje e serei eternamente o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. E então, Samaria, reino do norte, Israel estava num abalo sísmico, ali estavam as 10 tribos. Estava um declínio, já não tinha mais a presença de Deus. E estava sendo um tempo muito difícil para os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Então Deus levantou esse profeta Elias. Porque quando fala o tesbito, não está revelando o seu sobrenome? Não. Está revelando a identidade geográfica de onde ele veio, de uma cidade simples, de um povo, de um vilarejo, uma cidade bem simplesinha, qual era desconhecida pelo povo.
Do nada Deus levantou esse homem sim, porque quando Deus capacita pessoas simples para confundir os sábios. É o que Jesus disse, que ocultou as coisas do céu, de Deus, aos sábios e ao inteligente, e revelasse aos seus pequeninos, aos humildes. E esse homem de coragem, qual não teve um estudo teológico, igual muitos se esbanjam por aí, não veio de uma escola de profetas, não tinha descendência de profetas, mas foi um homem levantado por Deus. Esse homem enviado por Deus agora chega na liderança de Israel. Porque antes dele chegar na liderança de Israel, ele já tinha encurvado na liderança celestial, mundial, universal, que é o Deus criador dos céus e da terra. Era um homem que não temia o homem, e foi cheio de coragem, ouviu a voz de Deus e entregou a profecia. E no capítulo 17, louvado seja Deus, ele diz e brada com voz de autoridade. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Era um homem que estava na presença de Deus. Era um homem que tinha contato com Deus. Era um homem que jejuava. Era um homem que orava. Era um homem que não temia a morte. Cuja face estou, o homem que está na presença de Deus, que tem autoridade de Deus, que não é covarde. Que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Sabe o que Deus fez usando Acabe, ou melhor, usando Elias? A primeira coisa que Deus usou Elias foi quebrando as pernas de Baal. Porque eles tinham Baal como Deus da fertilidade, da prosperidade, Deus da chuva, da natureza. Então Deus usou aquele homem de Deus para desmascarar a hipocrisia de Acabe e os demônios que estavam sobre Jezabel e seus falsos profetas. Com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Em Tiago 5,17, não é que aqui ele falou segundo a minha palavra. Pode ver lá que Tiago em 5,17 fala que Elias orou intensamente para que não chovesse. Porque um homem, quando entrega uma profecia que Deus fala com ele não entrega a profecia e vai descansar, ficar à vontade, não. Ele vai ficar debaixo de oração e de jejum para ter mais comunhão com Deus. O que acontece? Ele entregou a profecia e Deus já falou para ele, louvado seja Deus, ele se afastar ali, a parte dele ele já fez, de entregar a profecia de Deus, porque a seca ia vir, a fome ia vir, mas para o servo de Deus a crise não ia chegar. Chegou o momento de Deus agora envergonhar de mostrar quem manda Israel é Deus e não os pagãos. Trazendo para os dias atuais, meus irmãos, essa palavra não tem sido diferente. Nos dias que nós vivemos, nós também estamos vivendo sob um jugo terrível de Acabe e de Jezabel. Aí você fala, mas Acabe e Jezabel não se encontram no nosso meio. É espiritualmente falando, como Deus falou, Jesus falou com as 7 igrejas, e uma delas Tiatira: conheça as tuas obras, a tua fé, a tua paciência, mas tenho contra ti que tolera Jezabel. O Acabe de nossos dias são pastores que não têm a presença de Deus, estão tomando liderança sem a graça de Deus. E como se não bastasse provocar a ira de Deus com essas heresias, esses culto pagão, culto a rosa, culto sal grosso, barganha, espiritismo, kardecismo disfarçado com o título do Espírito Santo dentro de muitas igrejas. Como se não bastasse, agora estão se casando com Jezabel, com o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja.
E como era o culto pagão de orgias, relações sexuais naquela época, hoje, dentro dos templos, é através da sensualidade, das saias curtas, das roupas transparentes mostrando suas peças íntimas, mulheres mostrando foto em Facebook, mordendo a língua, fazendo bico, homens postando suas fotos em redes sociais do diabo, dizendo que é crente, mas quase nu. E o Senhor Jesus, ele diz o quê? Não vistes entre os antigos, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo que aquele que atentar uma mulher, cobiçar, já adulterou com ela. E dentro das igrejas, muitos estão cantarolando, estão louvando, dizendo que está honrando a Deus, mas não é Deus que está recebendo essa adoração, sim Dagom, Mamon e Baal. Dagom, Deus dos filisteus, o mundo da igreja. Mamon, culto voltado ao dinheiro, está fazendo da igreja empresa, fonte de lucro, para satisfazer os seus desejos carnais. E Baal, a sensualidade, o paganismo, a televisão, a rebeldia também faz parte da fofoca, da divisão, da contenda, da inveja, dentro da igreja de Deus. E esse demônio também está entrando na vida de muitos casamentos. Quantos maridos também estão sendo como Acabe? Não tem autoridade sobre o seu lar, não tem autoridade sobre os seus filhos. Quer pôr a responsabilidade tudo em cima do pastor. Nós temos sim a autoridade de pregar contra a sensualidade, pudor, mas saiba que você, pai, sacerdote da sua casa, você também é um ministro. A sua família também é um ministério. Mas está sendo como Acabe, a mulher veste a roupa que quer. E é você que compra a roupa para sua jovem, para o seu filho. Então você está sendo cúmplice. Você não percebe que seu filho está sendo oferecido a Moloque? Com a influência do pecado, da prostituição, do adultério? Você acha que sua filha ou seu filho vai crescer um homem de Deus dessa maneira? E o que acontece? Deus está levantando os Elias desses tempos para desmascarar essa hipocrisia no meio de nós. O que acontece? Eles estão confiando em suas teologias falsas, nos seus falsos profetas, e sua vida está cada vez mais atrapalhada, perturbada, um sorriso falso, é só uma máscara, só uma maquiagem na cara, esse sorriso, dizendo que Deus está cuidando, mas a sua vida é depravada. Esposo não respeita a esposa não respeita o esposo. Jovem não respeita a Deus, fornicação. Passa o dia inteiro passando a mão, fornicando. E depois vem com a cara lavada na igreja, dizendo que é homem de Deus, mulher de Deus, profeta, que canta, que louva. No inferno com isso. Não é Deus que está recebendo essas adorações. E sim Satanás. Porque o Espírito de Deus, ele só habita onde há santidade, meu irmão e minha irmã. Ele não concilia com o pecado. Mas existe nessa época os 7.000, os Elias, os Micaías que não se curvaram a Baal e continuam pregando a doutrina. Para continuar falando a verdade de Deus. Para desmascarar os falsos profetas. Ah, meu irmão, mas isso aí não pode falar assim. Deus não está aqui para envergonhar ninguém. Quem foi que levantou Natã para envergonhar Davi? Quem foi que levantou João Batista para envergonhar Herodes? Quem foi que usou um dos apóstolos para desmascarar Ananias e Safira? Foi Deus, meu irmão. A Bíblia diz, meus irmãos, se ao ímpio que pecar, o justo que pecar, e tu não avisar acerca do seu pecado, eu requererei o sangue dele nas suas mãos. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 5:20, aos que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos, para que todos venham a ter temor. Porque estão fazendo da casa de Deus bagunça, comércio,
danceteria, jogo de fumaça. As igrejas estão se tornando passarela para desfile de moda. Mulher desfilando com tamancão, salto alto, trazendo a lascívia e o pecado. Fazendo muitas pessoas cair na lascívia, no adultério visual. E o que acontece? Muitos pastores, muitos maridos estão sendo dominados pela Jezabel. Mandona. Aqui eu mando, aqui eu falo. Você está sendo um Acabe. Deus vai cobrar de você. Cadê seu... Eu não estou dizendo um marido ser truculento, machista, mas ter autoridade do Espírito Santo dentro da palavra aqui. Você está na casa de um sacerdote, homem de Deus. Você é nação eleita, regida por Deus, qual Deus escolheu, já te arrancou do Egito para você ser diferente. Aqui não, aqui você vai fazer como o Espírito Santo manda. E se for pastor, ungido de Deus, se tiver mulher rebelde que não quer na doutrina, é disciplina! É no banco! Porque como você quer disciplinar uma igreja se a sua casa está destruída, você não tem ordem? Irmão, mas não pode, tem só que exortar. A Bíblia diz, irmão, se vós não tem disciplina, são bastardos, não são filhos. Pregues a palavra e se a tempo e fora de tempo. Repreenda, exorte. Com toda a paciência e doutrina. Por quê? Nesse tempo ia ter que ter paciência. Na época lá de Jezabel, quantos profetas estavam sendo mortos, pessoas estavam sendo mortas? Hoje em dia, a Jezabel, o Satanás, a pombagira, o adultério, está matando muitas pessoas através do Baal do Facebook. Através do Baal do WhatsApp. Derrubando muitos no pecado. Matando muitos na fé. Já não sente mais a graça de Deus. Não sente mais o poder de Deus, a presença de Deus. O que acontece? Elias entregou a profecia e foi perseguido depois. É o que acontece hoje. Os homens de Deus chegam aqui e pregam uma palavra dessa. Revela, com amor no coração, para que a ira de Deus não se acenda. Começam a perseguir. Começa a gravar as pregações, mandar para o líder da igreja, dizendo, isso aqui está acabando com a igreja. Espírito de Jezabel. Você acha que Jezabel é só pintura, irmãos? Faz parte disso. Você acha que Jezabel é só a irmã cortar cabelo? Não é só isso não. Está cheio de Jezabel que não usa pintura, que usa saia lá embaixo, mas a língua de gravata. Fala de todo mundo, fofoqueiro, contendeiro, invejoso, tem ódio no coração, não ama, não perdoa. Torce para a queda do irmão, da irmã. Não estou generalizando todos, porque tem muitas irmãs que são decentes no corpo, na doutrina do corpo, mas tem um amor no coração, tem espírito de mansidão, mas tem muitos que são capa. E por causa desses capa, é que está gerando perseguição contra a doutrina verdadeira de Cristo, porque agora os mundanos têm argumentos falsos, falácia, para querer nos contradizer acerca da doutrina do corpo. O que adianta você inserir doutrina e ser fofoqueiro? Por quê? Por causa do mau testemunho desse de capa. Que prega e vive e não vive o que prega. Está sendo cajado na igreja, mas ela está com mau testemunho no trabalho, com os vizinhos. Não respeita o pastor. É respondão com o pastor. Não respeita ninguém. Espírito de Jezabel. É o declínio espiritual, moral e eclesiástico. E o que aconteceu? Você vem para a igreja hoje, se você não vigiar, meu irmão, você perde a bênção, porque a ira entra no seu coração, então você vê blá, blá, blá. A igreja, a maioria, estão no pecado, contenda, divisão, fofoca, sensualidade, e o pregador, em vez de trazer aquilo que Deus manda, toma posse, receba, é bênção, Deus vai te abençoar. Como? Porque estão servindo a Baal. Aí Deus levanta um profeta e fala assim, ó.
Glória a Deus. Segura. Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá segundo a minha palavra. Vocês estão achando que vai ter chuva de bênção? Vocês estão achando que a igreja vai prosperar financeiramente, não pregando a doutrina de Jesus? Não vai não. De maneira nenhuma. Vai fechar cada dia mais. Porque quem manda a chuva da graça, do poder, goteja a minha doutrina como chuva seródia, o orvalho. Só vai progredir a igreja. Não adianta a igreja estar lotada lá fora, mas só palestra, culto de entretenimento. Mas não tem a graça do Espírito Santo, não serve nada. Não vai progredir. Não vai prosperar. Porque não tem a doutrina do céu. Estão servindo a Baal. Estão copiando as modas do mundo. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pode cantar lá, pode professar, mas a maioria são tudo profetas de Baal. A Bíblia fala que a besta faz descer fogo do céu, irmão. O diabo faz sinais de prodígio segundo a eficácia do inferno. Diz a Bíblia. Provai os espíritos se são de Deus ou se não são. Então o que acontece? Deus vai secar a fonte. Mas presta atenção. Sob Elias não secou, não. Deus falou para Elias, olha, eu vou mandar a minha ira, porque eles estão servindo a Baal. Deus quebrou logo as pernas de Baal. Mas sobre o servo de Deus, não. E quanto o povo ímpio, crente rebelde, está na sequidão, porque eu não estou falando aqui prosperidade terrena, não, estou falando espiritual. Porque a pessoa só vai ser curada de um câncer, de uma paralisia, de uma cegueira e ter famílias restauradas, filhos tirados das drogas, se tiver na presença de Deus. Se tiver adorando Baal, adorando falso profeta, sua família vai toda ser condenada. Porque está servindo um Deus falso, Baal, esses profetas, esses pregadores que só pregam a prosperidade, mas não trabalham no caráter, na disciplina, na regeneração dos seus membros. Deus vai secar. Mas sobre os homens de Deus, como foi Elias, no meio desse deserto, dessa sequidão espiritual, as fontes dos mananciais de Deus do céu jorra sobre nós como fonte de águas vivas. Porque nós entregamos o recado de Deus e continua ligado com Deus no céu. Como Deus enviou os anjos para dar alimento para, como Deus enviou os corvos para levar pão e carne para Elias, nos dias de hoje, sob esse jugo de Jezabel e Acabe em nosso meio. Os homens de Deus que têm unção, a presença de Deus envia, está com o Espírito Santo sobre nós. Qual vamos ensinar de mim, da minha palavra, vocês, todas as coisas. Enviará os anjos do céu, como diz a palavra, que nos últimos tempos Deus enviaria Miguel, o grande guerreiro, para pelejar por todos os servos de Deus, que tem seus nomes escritos no livro da vida. E Deus vai enviar pão, o que? É o alimento da palavra, é a revelação do céu, é o jejum, a oração, a resposta em meio às tribulações. E a carne que fortalece, que compreende a carne de Cristo, que é a santa ceia que nós tomamos na santidade com Deus. E Deus levanta presbíteros, homens de Deus, para ministrar a palavra e trazer a santa ceia de Deus, cheio da graça do Espírito Santo, para fazer a diferença. Só que acontece, Deus sempre dá um escape. Quando o ribeiro de Querite se secou, Deus falou assim, agora vai para Serepta. Uma das traduções Serepta compreende fornalha. É no meio do deserto da prova que Deus exalta o crente fiel. Porque ele é um verdadeiro adorador. Se ele está na bênção, na prosperidade, ele está dando glória a Deus.
Mas no momento da luta, da dificuldade também, ele dá glória a Deus que ele conhece um Deus do impossível. Deus enviou a viúva. Viúva considerada naquela época uma pessoa desvalorizada. Porque eram os maridos que trabalhavam para dar o sustento da sua casa. Viúva. Porque agora, até parece que Deus tem um senso de humor nessa parte, né? Mas não é. Isso aqui, Deus vai enviar logo Elias para falar com uma viúva, que não tem nada. Isso aqui é para Deus provar que Ele é o Deus do impossível em nossas vidas. Sabe essas coisas que estão acontecendo em nosso meio, muitas vezes, é o próprio Deus permitindo, revelando para nós os desviados em nosso meio que estão apostatados. E no meio das igrejas está uma sequidão, está uma fome espiritual. Porque você não vê pregação quase mais da palavra de Deus. Mas os crentes que oram e que jejuam e lêem a Bíblia, ele é sempre alimentado por Deus. E quando ele vem para a igreja, ele não fica idolatrando profeta, pastor. Ele não fica, vem para a igreja, se anuncia que não vai vir um pregador muito conhecido, que já viajou milhões de países, muitos países. Não estou criticando nada contra esses homens de Deus. Tem muitos homens de Deus que evangelizam, que são conhecidos. Mas tem a presença de Deus, mas a maioria, alguns deles são soberbos. Então, quando tem irmãos aqui do círculo de oração, senhoras humildes, que tem o dom de Deus, da palavra, da doutrina, do cajado, do dom de Deus, ele não dá nem crédito, ele nem liga para vir nos cultos simples de oração, de doutrina, da palavra de Deus. Mas quando anuncia um pregador famoso, né? Famoso para os homens, para Deus não. Todos somos iguais. Aí a igreja lota até lá fora. E o céu está trancado. Mas aquele crente que busca a Deus, que ora e jejua, ele se alimenta de Deus, da palavra, ele é obediente à doutrina do céu, e ele não mede esforço para vir para a igreja. Se vir famoso, vem. Se não vir, ele está lá no ciclo de oração, na consagração pela manhã, ouvindo aquela simples senhorinha, aqueles simples irmãos que tem um recado de Deus para ele, e ele aceita, e Deus enche os seus celeiros, tanto material como espiritual também. Porque ele não é idólatra. Uma das coisas que tinha em Samaria era o culto antropocêntrico, a adoração ao homem. E nos dias atuais está assim. Não pode levantar um homem com dom de profecia, revelação e cura, que todo mundo está idolatrando ele. Cuidado. É bonito nós ver dom de Deus na igreja. É bonito nós ver a presença de Deus, os dons, mas a Bíblia diz, provai os espíritos. E tem muitos pastores caindo também nessa. Deus começa a dar dom para ele começa a ser conhecido, começa a ser usado. Aí o diabo vem, porque tem pessoas que chegam até nós e dá honra ao profeta de Deus, mas no espírito. Mas tem pessoas que são usadas pelo diabo. Vem com falsidade, como aconteceu lá. Paulo pregando em Filipos, sendo usado por Deus, levantou uma adivinha com o espírito do diabo. Eis aí o homem que fala da palavra de Deus, que veio trazer a salvação a vocês. Paulo estava vendo aquela hipocrisia e repreendeu o espírito maligno daquela mulher, porque o diabo estava fazendo aquilo para ver se Paulo ia se engrandecer. E outra situação também, o diabo estava querendo dar uma tapeada em Paulo para continuar usando ela, porque se Paulo se enganasse, é mesmo, você é de Deus, ela ia continuar enganando ela, mas Paulo viu que era hipocrisia e repreendeu o diabo. A mesma coisa são no meio de nós. Você está pregando a verdade, está cheio de falsos profetas querendo te elogiar aí, dizendo que você é de Deus, para você não pregar contra a doutrina dele, porque aí você vai pregar contra a doutrina dele, você vai desmascarar ele. Então ele vem com elogio falso, com aquela maquiagem para você, dizendo que você é homem de Deus, querendo, sabe, beneficiar você, para você ter ficar tímido e não denunciar as falsas doutrinas dele. Aí que é a hora de você repreender o diabo, e você não confunde a amizade com o evangelho. Se ele está errado, você vai continuar pregando a palavra e desmascarando o diabo, e ele se liberta de ser um verdadeiro pregador da palavra de Deus.
Não podemos se intimidar, irmãos. Então o que acontece? Ali a mulher deu ouvido à voz do profeta. Louvado seja Deus, e foi abençoada. A mesma coisa é vocês. Dá ouvido à voz dos homens de Deus que prega a doutrina, meu irmão. Que prega e vive. Não seja crente interesseiro que só adora a Deus na hora da benção. Que só vem na igreja quando é culto de curas, de libertação, mas nunca vem num culto de doutrina, de ensinamento. É por isso que você está sendo enganado pelos falsos profetas. Porque se não houver profecia, diz a palavra, o povo se corrompe. E a questão da igreja está toda corrompida porque não tem doutrina. Cultos antropocêntricos, centro do homem, que exalta e glorifica a pessoa do homem, não de Cristo. É o culto a Baal. Só que as fontes Deus está secando para eles. Eles estão enganados, porque o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas para que você entenda, e o que aconteceu? Elias ela foi obediente à voz de um homem de Deus, e se alimentaram do pão e o azeite. Trazendo para os dias atuais, no meio dessa crise, dessa apostasia, desse paganismo, desse jugo de Jezabel e Acabe dos dias atuais, espiritualmente falando. Você que é mulher de Deus, homem de Deus, continua dando ouvido aos homens de Deus, porque a igreja está sem alimento da palavra, sem a presença do Espírito Santo, porque estão adorando a Baal e não sabem. Que muitos inverteu o quadro. Se ele adorava Maria, se ele adorava as coisas, as imagens de escultura. Hoje ele veio para a igreja, ele inverteu o quadro, ele continua adorando o pastor, continua adorando um homem, não segue a doutrina de Deus e fica mundano dentro da igreja. Ele vem para a igreja, ouve a palavra, não entende nada da palavra e ainda sai murmurando. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E o homem de Deus não é discernido por eles. Mas quem é espiritual discerne muito bem, porque a palavra da cruz é blasfêmias para os judeus. Blasfêmia para os judeus e para os gentios é loucura. Mas para nós é salvação. Ou seja, a Bíblia diz, aquele que diz ser judeu e não são, segue a sinagoga de Satanás. Ou seja, esse que se diz ser cristão, que blasfema da doutrina do Senhor, segue a sinagoga de Satanás. Porque a Bíblia diz que a Babilônia do Apocalipse, que simboliza a falsa igreja, quem habita ali é demônios, que se tornou morada de demônios de toda imundícia e se contaminou com os reis da terra, com a política, com o mundo, com a televisão e o pecado. Então ali é morada de demônios. Então quando nós começamos a pregar doutrina, eles começam a arrumar argumentos dizendo que estão blasfemando. E loucuras para o gentio, que para o povo que não conhece, porque eles não entendem a palavra. Então nós temos que ter paciência e continuar pregando. Mas para quem é de Deus, preste atenção para mim já encerrar essa mensagem. Uma palavra muito poderosa. Eles deram, a viúva deu ouvido à palavra do profeta. Trazendo para o dia de hoje, os que der ouvido a essa doutrina do céu, da palavra de Deus, vai receber o alimento e saciar sua fome, porque a igreja está numa crise, numa fome espiritual, meu irmão. Você vai se alimentar da palavra de Deus. Você vai ouvir sermões de homem de Deus e aquilo vai impactar você. Não, esse homem é muito usado, eu quero ser como ele. Eu vou começar a ler a Bíblia como é que ele conhece? Eu vou começar a ler a Bíblia como ele, porque a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Aí você vai ouvir, se alimentar da palavra, vai te impactar e você vai começar a ler mais a Bíblia. E o azeite é o quê? O azeite é o Espírito Santo que dá chama para acender o fogo de Deus na sua vida. Quando você dá ouvido à palavra de Deus, quando você dá ouvido à doutrina de Deus, você tem alimento da palavra de Deus, mesmo que está um deserto, uma sequidão, o vale de ossos secos está em muitas igrejas, em muitos templos, mas sobre você, os celeiros de Deus está aberto, que é a palavra do céu.
Muitos querem pegar esse texto só para estar pregando prosperidade, aí texto isolado. A prosperidade aqui é do céu, meus irmãos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe do que você precisa. Você fica indo atrás desses pregadores de prosperidade, a sua vida é sempre a mesma coisa. Faz e faz campanha, sempre desempregado, sempre doente. Por quê? Você está buscando as coisas terrenas. E a Bíblia diz que quando nós se pegamos nas coisas terrenas, somos as pessoas mais miseráveis. Nós temos que buscar o reino do céu, que Deus vai dar a condição para cada um aquilo que você precisa. Mas enquanto fica dando ouvido esses falsos profetas, que só prega a bênção, a cura, mas não trabalha na salvação. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que dá bênção. Mas que negócio de pregar só bênção, não pregar a disciplina, a doutrina de Deus. Sua vida vai sempre ficar caída, e essa sequidão, porque eles passaram por um vale terrível. O que estava adorando, quem seguiu Jezabel e Acabe, e adorando os falsos profetas. Mas os de Deus não, estavam sendo alimentados por Deus. Deus estava dando condição. Então o que acontece, meu irmão? Você que é ouvinte dessa palavra, ou seja, em casa ou aqui na igreja que está me ouvindo, e está pondo em prática, não seja só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra de Deus. Não seja só ouvinte do irmão Emerson Nunes, dos pregadores que pregam a doutrina do céu. Não seja só ouvinte, mas seja praticante. Que Deus semeia você um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha na palavra é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala e vive para sempre. Então o que acontece? Se você der ouvido, agora se você não der ouvido, Deus semeia você um homem tolo, estúpido, que edificou a sua casa sobre areia, e grande foi a sua queda. Mas se você ouvir esse alimento, você vai se alimentar do pão e do azeite. Trazendo para os irmãos entender mais uma coisa: por que que Deus, enquanto estava lançando juízos sobre Samaria, sequidão, e Elias sendo perseguido? Porque Deus estava tratando com o profeta Elias e com o povo de Deus, para depois tratar com o povo através da pessoa dele. Então a mesma coisa, nós não estamos passando uma crise, uma perseguição, falsos profetas perseguindo, falsa teologia tentando nos calar, essa turbulência na igreja. E muitas vezes nós estamos passando luta, dificuldade, mas Deus está sempre dando a vitória. Mas saiba de uma coisa, meu irmão: Deus está tratando conosco, para depois tratar com esses falsos profetas que estão se infiltrando no meio de nós, através de nós. Porque preste atenção que durante todo esse tempo aqui, que Elias foi alimentado por Deus, aí chegou a hora do desafio contra os profetas de Baal, e Deus envergonhou todos eles. Aí eles viram que quem manda a chuva é o Deus do céu, não Satanás do inferno. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Foram todos envergonhados. Então a mesma coisa que Deus vai fazer com nós. Tenha um pouco de paciência. Fique onde Deus te ordenou, na oração, no jejum, fazendo a diferença, que Deus vai te exaltar. Aleluias! É mister que haja as heresias, para que o justo se manifeste, diz o Senhor. Deus vai te exaltar como exaltou o profeta Elias no Monte Carmelo. Então, meus irmãos, continua fazendo você a diferença. Que Deus é com você, meu irmão. Continua na doutrina, se alimentando do pão da palavra de Deus e do azeite do Espírito Santo. Glória a Jesus, aleluia, que você verá a exaltação de Deus na sua vida. E todos sabem todinho o fim desse contexto que levou Jezabel e Acabe. Acabe, depois dele passar essa vergonha, que estavam confiando nos profetas de Baal e Jezabel, os profetas de Baal foram destruídos. Agora alguns profetas de Judá começam a querer se aliançar com ele, profetizando mentira. Aí Deus levanta mais um profeta, Micaías.
Não, Deus vai te dar vitória sobre os filisteus, pode ficar tranquilo. Deus é contigo, cara, vai lá. Aí quando chamou Micaías, queriam persuadir Micaías, não, que Deus mandar eu falar, eu falarei. E Micaías profetizou juízo e morte sobre eles. Está vendo? E foi agredido e falou assim, se tu voltar dessa batalha, não foi Deus que falou na minha boca. E Acabe foi morto na guerra. A mesma coisa é hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Quantos homens de Deus que eram homens de Deus no passado de doutrina, como eu preguei aqui a semana passada, e hoje se aliançaram com os mundanos, não tem mais a presença de Deus, não tem a autoridade do Espírito Santo, porque estão servindo a Baal, estão de engano na casa de Deus, não tem a presença de Deus, não recebe a revelação de Deus como agir na igreja, e fica discutindo, arquitetando como deve agir. E os profetas de Azel lá naquela época, Azel e Jezabel, comiam na mesa de Jezabel, acreditando num plano para derrubar os profetas de Deus. Mas o fim disso foram tudo derrotados. E assim será também todos os falsos profetas, que se tornou falso profeta, que era um homem de Deus, que se aliançar com esses mundanos, a queda é triste, meu irmão. As igrejas do Senhor Jesus Cristo, que foi fundada aqui na terra na doutrina, ela é de Deus, porque Deus escolhe uma igreja para estar firmada na doutrina, um povo, até o dia do arrebatamento. Mesmo que todos se corrompem. Então, meu irmão, o fim de todo esse contexto, Acabe foi morto. Depois, aproximadamente 10 anos, Jezabel também foi morta. Ainda tentou enganar com seus enfeites, com suas pinturas, porque as pinturas também na época, como era também no Novo Testamento, a sacerdotisa de Afrodite, que Paulo lá combateu as pinturas vaidade das mulheres, sacerdotisa de Afrodite, e quando ele chegou lá em Filipos, Paulo, agora falando Paulo, não é Elias, Paulo, começou a expor os costumes mundanos daquele povo, eles começaram a ficar nervosos, caluniar Paulo. Lídia, que era natural de Tiatira, lá daquela igreja, Deus falou, que tenho contra ti, que tolera Jezabel, se converteu a Cristo, foi batizada. Ela vendia púrpura. Púrpura é uma coisa do mar, que é tinha um molusco do mar, para fazer argola, fazer roupas finíssimas, caríssimas, só os reis que tinham condição de comprar aquelas vestes, era sensualidade terrível, e Paulo pregou a doutrina para eles. E hoje, em nosso meio, está uma ideia ateológica, demoníaca, satânica, dizendo que não pode pregar doutrina para o católico, porque senão ele vai contradir, não vai voltar mais. É para eles mesmo que tem que pregar. Eles têm que conhecer o Deus da doutrina pós-estenda, que é diferente do deles lá do mundo. Aí está cheio de crente, cara feia, torcendo a cara, porque todo aquele que prevaria, que não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. E se ele não tem a Deus, quem opera no seu coração é o diabo, é Satanás, porque não gosta da verdade, que é pai da mentira. E todo aquele que vive na mentira também não gosta dos profetas de Deus, que prega a verdade. Seu coração está negro, cheio de ira, cheio de malícia, cheio de adultérios, e não se arrepende do seu pecado. E olha o que aconteceu com Jezabel, e se pintou Jezabel em volta dos olhos, e saiu pela janela. E apareceu 2 eunucos. Quem é comigo? Jeú disse, lança essa maldita ali para baixo. Ela caiu, foi humilhada, salpicada. O sangue na parede foi pisoteada pelos cavalos. É a mesma coisa que esses homens que estão se achando tal, confiando no dinheiro, confiando no cargo, confiando nas suas letras, e humilhando os irmãos, e matando os nabotes, porque os nabotes, homem de Deus, não entrega a vinha para eles, não vende a unção para eles, continua pregando a verdade, mesmo que venha nos persuadir. Esses homens vão saber quando a morte chega a bater na porta deles, que Deus é amor, mas também é justiça, viu? Cuidado. Quando o espírito sair do seu corpo, eles vão saber, quando estiver no Hades, queimando até o dia do juízo, que o homem está determinado a morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Quando o espírito sair do seu corpo, ele vai saber. Aí eu quero ver se o dinheiro deles vai salvar eles. Eu quero ver se a murmuração que você murmurava daquelas doutrinas vai salvar você agora. Eu quero ver se aquele homem que você
confiava, aquele pastor mundano, rebelde, que você confiava nele e ficava fofocando, destruindo o ministério de irmão, quero ver se vai te salvar lá no inferno. Vai clamar, mordendo a língua de dor, querendo mais oportunidade, e não tem mais. Dali é para o lugar pior, do inferno dos infernos, que é o lago de fogo e enxofre. Então se arrependa! E quanto a tempo? Quantos irmãos estão sendo humilhados, rejeitados, caluniados? Muitos também jovens rebeldes que não quer firmamento com a palavra de Deus. Quer servir a Deus de qualquer maneira. Tem jovens fiéis sim, como foi José, como foi Estevão, como foi Timóteo. Tem sim, mas a maioria são mundanos. E Deus usa os profetas para pregar a doutrina, eles ficam com cara virada. Começa a mandar fax para a sede mundial, para trocar o pastor, dizendo que o pastor está perseguindo. Começa a ficar com micagem, mimado, não vou mais para a igreja, porque eu fiquei magoado com aquele pastor, ele falou da minha saia, falou do meu brinco, eu não vou mais, é o diabo isso! Fazendo micagem, pastor casado com Jezabel, estão tolerando isso! E sabe o que Deus vai fazer com esse jovem rebelde que não quer saber de doutrina, que não quer bagunçar a igreja? Deus vai fazer com eles como fez, sabe com quem? Como fez com aqueles 40 jovens que estavam zombando de Elias. Chamando Elias não, certificando, Eliseu. Chamando eles de careca. Saiu 2 ursas do mato e estraçalhou eles. A mesma coisa se fossem jovens rebeldes, que não quer saber de doutrina, fica com fornicação dentro da igreja, com pouca vergonha, com sensualidade. E não se humilha a Deus. E ainda amontoa para si doutores, pastores, conforme os seus desejos carnais, desviando os ouvidos da verdade, botando a fábulas, a filosofias, a teologias mundanas. E ainda zombando das revelações de Deus, zombando os homens simples. Quando um homem simples está pregando aqui, só porque ele tem um estudo, não sou contra os irmãos que tem uns estudos que sabem bem da palavra, mas tem muitos que são soberbos. Quando vê um irmãozinho, que às vezes é analfabeto, não sabe ler, não sabe expor um versículo, ou não sabe pregar, ele fica ficando zombando daquele irmão, zombando daquela irmã, dizendo que não sabe pregar, chamando o meu Emerson de louco, que está imitando Davi Miranda. Sabe o que vai acontecer com eles? O mesmo Deus que enviou aquelas ursas para ferir, vai ferir esses homens. Sabe quando? Na grande tribulação, a besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e chifres, as 7 trombetas do Apocalipse, as taças da ira de Deus. Tem que pregar a verdade sem dó a quem doer, meus irmãos. A igreja de Deus irmão foi fundada na doutrina, na palavra. Vê o jovem, eu também sou uma pessoa jovem, mas fui criado debaixo de disciplina da minha mãe me ensinando a Bíblia. Minha mãe, quando era pequeno, nunca permitiu eu ver televisão. Minha mãe me ensinava a orar desde criança, me ensinando a palavra. Ah, vamos ver desenho bíblico. Não, meu filho, se ele quiser saber a história da Bíblia, ele vai aprender comigo lendo a Bíblia para ele. Minha mãe ensinava a história de Esther, de Daniel. Também essas palavras que eu estou pregando aqui, eu nunca fiz teologia satânica, não. Foi tudo aprendido com o Espírito Santo, através da minha mãe me ensinando de criança e ouvindo palavra de homens de Deus que tem compromisso com a verdade. E lendo a Bíblia Sagrada. Mas muitos jovens são carnais, estão entregados a Moloque, estão mortos espiritualmente, influenciados pelo pecado da televisão, da malhação, do facecão, do WhatsApp. Pergunta o versículo da Bíblia se ele sabe. Agora pergunta de Harry Potter para eles, Senhor dos Anéis para eles. Pergunta para vocês não sabem responder rapidinho. Pergunta das músicas de rock para eles. Agora pergunta aí no da harpa para ver se sabe. Não sabe. Porque está cheio de pastor Acabe e pai naca, não é pai? É pai naca na sua casa que não bota rédea nos seus filhos. Então nós precisamos, meus irmãos, voltar ao primeiro amor. Senão Deus vai mover o nosso castiçal. É uma palavra dura, uma palavra que fere a carne, mas alimenta a alma. Doutrina não mata crente, não. Doutrina não mata crente, que mata crente é o pecado.
que não sente mais a presença de Deus. Essa Jezabel do inferno tem que ser queimada. Porque se der espaço para ela, vai acabar com a doutrina da igreja de Deus é amor. É verdade, papai. Mas pregamos com paciência. Porque nós temos que ter paciência. Doutrina é você também subir aqui no púlpito, ficar soltando piada para um e para outro, não. Você pesquisa a vida do outro lá fora para ver se eu dando indireta. Não. Você tem algo de falar por irmão, chega na cara e fala face a face, irmão, é assim, se conserte. Se quiser ouvir, amém. Se não quiser, é você e Deus. Mas pregar dentro da palavra de Deus, meus irmãos. Agora está uma modinha, agora está me julgando. A Bíblia fala que na igreja vai julgar o mundo e os anjos. Quem é os anjos? São aqueles que Jesus falou assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Sabe quem é esses anjos? Anjo compreende mensageiro. São todos os mensageiros de Satanás que estão em nosso meio, falsos profetas, ensinando mentira, levando milhões de almas para o inferno. Irmão, a Inquisição papal, o comunismo de Hitler, os assassinatos dos imperadores, não levou tanta gente para o inferno, como esses pastor rebelde, igreja mundana está levando. Ensinando uma doutrina de demônio, uma porta larga, que não trabalha na disciplina de Deus, que prega sobre o poder do Espírito Santo, que prega sobre os atributos de Deus, a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Os púlpitos estão sendo substituídos por filosofias, e não pela palavra de Deus. Jezabel no comando. Mas o fim de tudo isso, Deus está falando, se converte hoje. Ah, mas Jesus vai demorar para voltar? Se você fechar o olho hoje, morrer hoje, onde está a sua alma? Você não sabe. Então é melhor nós ser julgado hoje no trono da graça, para nós se arrepender, do que ser julgado no trono do juízo no último dia. Vamos se arrepender, vamos parar de ser mimado, irmão. Vamos parar de ficar chorando lágrima de crocodilo. Tem que chorar lágrima por ouvir uma palavra dessa e sentir nossos pecados e se arrepender. Eu também sou pecador, a palavra está falando comigo também, com todos nós. É Jesus falando conosco. E sai fora desses falsos profetas, irmão. Peço o discernimento do Espírito Santo de Deus. Jovens que estão me ouvindo aqui nesse culto de mocidade aqui hoje, né? Ouve essa palavra, seja como Timóteo, como Estevão, como José. José que tinha graça e perseverou nas tribulações e resistiu ao pecado da tentação. Seja como Timóteo, um jovem que aprendeu a doutrina e pregou e foi pastor de Éfeso. Seja Estevão, que mesmo morrendo ali não negou a Deus. Trazia a exposição do texto e trazia a aplicação da mensagem, confrontando o pecado. Seja como Daniel, que mesmo na Babilônia fez a diferença. E hoje nós estamos vivendo na Babilônia do Apocalipse dentro das igrejas. Mas você faça a diferença. Que o mesmo Deus que foi com os profetas do passado, Ele é com você. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, Deus tornará brancos como a neve. Aquele que se humilhar para mim, jamais lançarei fora. O que se humilhar para mim, aquele que confessa os seus pecados, ele é digno de misericórdia. Mas aquele que encobre os seus pecados, nunca prosperará. É verdade. Aí você vai ver a chuva de bênção cair sobre você. Você ser um jovem abençoado, tanto material como espiritual. Uma irmã material como espiritual também. Mas para isso nós temos que se humilhar. Está cheio de crente soberbo em nosso meio, com o espírito de Jezabel também. É marrento, é orgulhoso. Jezabel é uma feiticeira que trouxe o paganismo. Ele não aceita a repreensão de Deus, só ele quer exortar também. Só ele quer pregar doutrina, mas não aceita ser exortado por outro. Quer ser auto-reconhecido, quer puxar o tapete do outro. Espírito de Jezabel soberba. E a Bíblia diz que eis que sou contra ti, ó soberbo, que virá o dia que vou te castigar. Deus tem um dia reservado para todos os soberbos, para o abatê-los.
Pessoas que não se conformam com a doutrina. Se dá uma festividade na igreja aqui, de bolo, de comes e bebes, igual alguns estão fazendo, igual fazia Jezabel, comendo comes e bebes dentro da igreja, foi na igreja de restaurante. Quem comia na mesa de Jezabel? Quem que era que comia lá? Eram os profetas de Deus? Quem que era que comia quando Elias profetizou? As profecias de Azel e de Baal. Hoje fazendo isso dentro da igreja. Aí ninguém nem olha para o relógio, nem reclama que está tarde. Agora quando está ouvindo a doutrina de Jesus, fica reclamando, fica murmurando às escondidas. E a Bíblia diz, aquele que cochicha e fala mal do seu irmão às escondidas, eu não suportarei no último dia. Está vendo? Quantos vivem de engano? Aquele que usa de engano na minha casa, ele não permanece, diz a palavra. Então vamos se humilhar. Então, meus irmãos, os Elias dessa época, os Micael, 7.000 que não se curvaram a Baal, não se cale. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes nas tribulações, perseverai na oração. Livre pensador católico que está dando a Baal da televisão, do funk, do forró, da prostituição, do adultério, largue isso antes que seja tarde. Porque senão o diabo vai te matar nesse pecado. Vai levar sua alma para o inferno. Se arrependa. Se entregue a Jesus antes que seja tarde. Ama quem não é digno do seu amor. Ore pelos que vos perseguem. Abençoeis os que vos maldizem. Deus vai dar uma chacoalhada em nosso ministério, irmãos. Porque muitos estão brincando com Deus. Estão brincando com o Senhor. Mas o celeiro dos homens de Deus, das mulheres de Deus, serão fartos. Deus jamais deixará o seu servo e a sua serva mendigar o pão, tanto material como espiritual, porque nós temos a graça de Deus. Então essa foi a palavra de exortação para todos nós, mais uma vez nos alimentando, para que nós saia saciado do poder e da graça de Deus. Lutaremos até o fim pela doutrina do céu, porque assim como Elias cumpriu a missão dele, ele foi arrebatado ao céu em carruagem de fogo. A mesma coisa a igreja de Cristo, que está passando por tribulações. Deus de justo fato é o juiz de Deus, em pagar tribulação àquele que vos atribulaste, porque como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então assim como Elias foi arrebatado, os fiéis a Deus estão cheios da graça, do Espírito Santo, do alimento da palavra, da santidade, do corpo, da alma, do Espírito. Ao soar a última trombeta, teremos também sermos arrebatados e entramos no céu nas bodas do Cordeiro, para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Bem-aventurados são os que ouvem, os que lêem, os que guardam as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. A voz é do irmão Emerson Nunes, mas as palavras do abrir e fechado na minha boca é o Espírito Santo falando conosco. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Quem recebeu essa palavra no seu coração, grite amém. Quem recebeu a cura de Jesus também, diga amém. Que Deus abençoe a todos na graça e na paz de Jesus. Palmas para Jesus, irmãos e meus ouvintes. Que Deus abençoe. Amém. Mais palmas para